Bom dia com Jesus. Vamos cantar o hino de número 277, o Senhor da Ceifa. O Senhor da ceifa está chamando, quem quiser ir por me a procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre, atento a teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhe anunciando que Jesus nos leva para os céus. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus o saudarás bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Hino de número 267. Saudosa lembrança. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei,
quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Belas mães, bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. Esse tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Se eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Amém. A Escritura, Deuteronômio 16, verso 1 ao 3. Deuteronômio, do 16, do verso 1 ao 3.
Vamos orar em favor a todas as programações de Deus e a todo o povo de Deus. Senhor Deus, agradecemos por mais um dia de vida, Senhor, mais um dia de culto, reunido aqui nesse pequeno lugar, mas grato por tudo, Senhor. Abençoa todos os teus filhos aqui na terra e que todas as programações estejam na sua mão. Abençoa o nosso pastor e o culto que teremos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos agradecidos a Ti, Pai, por mais uma manhã gloriosa, a qual, Senhor, ó Deus, tem amanhecido e nós estamos aqui, Senhor, na casa de oração, para mais, Senhor, esses momentos gloriosos de adoração a Ti. Pedimos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continue nos abençoando, dando-nos, Pai, aquela unção, aquela inspiração, ó Deus, aquela bênção que é proveniente somente do Senhor, a favor, ó Pai, de todos nós. Conceda, Senhor, que ao terminar este culto nesta manhã, possamos todos sentirmos alimentados e abençoados pela Tua Palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãs e irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Glória a Deus. Vamos ler as Escrituras anunciadas, irmãos. Deuteronômio, na minha Bíblia, está na página 212 e 213. Bom, creio que todos já localizaram. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus. Porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus ovelhas e vacas no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado. 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito. Para que te lembres do dia da sua saída da terra do Egito, todos os dias da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Assim como oramos, Pai, abençoa a sequência do culto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Assentar, irmãos. Irmã Brana leu essas escrituras e pregou a mensagem que tem o título O Lugar de Adoração Escolhido por Deus. Mas antes de entrarmos mais nesse sentido, eu quero concluir da mensagem de ontem, que a gente estava meditando nelas, uma partezinha que
gostaria muito de passar para a igreja, a partir do parágrafo 174. Irmã Branda vem mostrando aqui sobre o sangue clamando por sentido de injustiça, e o sangue advoga por nós, o sangue do Senhor Jesus Cristo. O profeta diz em Gênesis 4, verso antes aqui, agora o indicativo de plena obediência: o medo se foi. Paulo nos diz que o sangue fala melhor. Você diz, o sangue fala? Sim, o sangue fala. Em Gênesis 4:10, vemos que Deus disse: o sangue de Abel clamou desde a terra. Vemos em Hebreus 12 que o sangue da aliança, o que falamos ontem sobre aliança, aliança quer dizer compromisso, é um tratado ali, o sangue da aliança de Cristo fala melhor do que o de Abel. Está vendo? Vemos que o sangue fala, ele fala em seu favor. A vida que está em você fala a partir do sangue derramado. Quer dizer, a vida cristã em nós fala, em outras palavras, essa mudança de vida agora em nós foi pelo sangue que foi derramado por nós, pagando o preço da culpa, do erro, do pecado, da condenação que estava sobre nós. A vida que está em você fala a partir do sangue derramado. Amém. Irmão, gostaria que todos pudessem ver isso. Está vendo? Se puder ver o que é a vida que está em você, veja, esse sangue o está identificando com ele. É o sinal. O que é? O sangue foi derramado por você, você aceitou a vida, você aceitou, e a vida entrou em você. Então, veja, a vida está no sangue, a vida está no sangue. Agora, um corpo sem pecado, sem culpa, inocente. Quando aquele sangue foi derramado, aquela vida foi para o sepulcro. Então aquela vida vem naquele que reconheceu por que aquele sangue foi derramado. Agora a vida, que é a vida nesse caso? É Deus. É o sinal, é o Espírito Santo. Então, repetindo a explicação do irmão Brana, veja, gostaria que todos pudessem ver isso. Está vendo? Se puder ver o que é a vida que está em você. Veja, este sangue o está identificando com ele. É o sinal. O que é? O sangue foi derramado por você, você aceitou e a vida entrou em você. Você tem um sinal que é o Espírito Santo. Então, a vida que portava, a Bíblia diz assim que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade quer dizer o Deus Todo-Poderoso, habitando em Cristo. Habitando em Cristo. Aí o sangue dele foi derramado, e o pecador, nós, a noiva, aqueles predestinados para a vida, entendeu o porquê que foi derramado aquele sangue. Aí então aquela vida
que estava nele vem e entra naquele pecador arrependido que aceitou, que creu. Paulo diz, quando os irmãos lá em Corinto estavam tendo umas questões uns com os outros, Paulo disse: não sabeis vós que os santos, como é que é? Passou agora pela memória, a lembrança do versículo, como está escrito. Mas ele disse, em outras palavras, o Espírito Santo que habita em vós. Eu não pensei que ia falar isso, senão tinha procurado a Escritura. Mas o sangue foi derramado no nosso lugar, então a vida que estava naquele sangue veio sobre nós. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo. É essa a escritura que eu queria lembrar. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo. Então aquele Deus todo-poderoso, irmãs e irmãos, aquele Deus todo-poderoso, que habitava corporalmente em Cristo, está na igreja agora, a partir de Pentecostes. Está na igreja. Agora não está num tipo sombra, agora está no real. Então, quando reconhecemos que não demos conta de viver sem o pecado, terminamos desobedecendo e coisas, mas a predestinação desde antes da fundação do mundo estava em nós. E agora, como uma vida em pecado e para a eternidade? Nunca. Desde o primeiro casal, quando pecaram lá no Éden, Deus tirou eles da presença da árvore da vida, até dar o jeito na questão, até solucionar o problema, Deus tirou eles. Mas então, Deus vem trabalhando no ser humano até que chega em Cristo. Quando chega em Cristo, se torna a porta porque Ele venceu o diabo, Ele venceu o pecado, em dimensão humana, em vida humana, Ele venceu o diabo. Então Ele foi a porta para o Deus Todo-Poderoso vir e entrar no ser humano. Aí então, quando aquele sangue foi derramado, aquele pecador reconheceu que aquele sangue foi derramado por causa da culpa dele. É o que disse Pedro: arrependei cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis. Aí agora então, a vida que estava nele vem sobre nós. Aí o irmão Brana fala aqui, a mensagem, o sinal é essa que os irmãos têm em mãos. Parágrafo 135. Então, quando oramos, devemos ter o sinal, porque quem que acalmou o mar tempestuoso que estava para todo se naufragar naquele dia? Quem que diz, tempestade, pare, o mar fez grande bonança? Quem que disse, Lázaro, sai para fora? Quem que disse? Esse que o irmão Bruno está explicando aqui como sinal, que é o Espírito Santo. Então veja, então quando oramos devemos ter o sinal. Cremos, reconhecemos que Ele fez, arrependemos nossos pecados, fomos batizados no nome dEle, não ficamos de braços cruzados, seguimos em frente, então aquela pessoa tem o Espírito Santo. Tem o sinal, o profeta disse. Então, quando oramos, devemos ter o sinal para apresentar com nossas orações. Como eu disse, agora creiamos nós mesmos e aplicamos o sinal a toda a família. Aí vem a coisa. Recebeu, então tem aquele poder. Agora aplicar o sinal para toda a família. Como no Egito,
O sinal estava na verga da porta. Foi o único meio que eles escaparam da morte. O primogênito escaparia da morte. E essa mensagem está tratando com os primogênitos, em outras palavras, aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Então, o sinal na verga da porta não deixava o primogênito ser morto no Egito. Aí o profeta disse aqui, ó, então aplicamos o sinal a toda a família, como no Egito. Jericó, quem? A pessoa mais santa da cidade, a pessoa mais consagrada. Não, uma prostituta. Veja o valor de crer na palavra. Veja o valor de crer na palavra. Uma prostituta, Raabe. Então, todos que ela trouxe para debaixo do seu teto, todos os seus familiares, foram salvos. Agora criamos nós mesmos e apliquemos o sinal a toda a família, como no Egito, Jericó. Em Atos 16, verso 31, vemos que Paulo disse ao centurião romano, disse, crê e toda a sua casa será salva. Aplique-o à sua família. Se você tem um filho que não é salvo, coloque o sinal bem em cima dele. Se a pessoa tem um filho que não é salvo, coloque o sinal bem, em outras palavras, coloque a vida cristã em cima dele. E agora veja o que o irmão Brana nos ensina aqui. Coloque o sinal bem em cima dele e diga, Senhor, requer o meu filho. Não. E diga, Senhor Deus, eu o requero. A palavra está na igreja. A igreja reconheceu. A igreja se arrependeu. A igreja viu que o pecado que causou a ele morte, pena capital, a igreja reconheceu isso, arrependeu dos seus pecados. E ele é tão rico em misericórdia que quando ele vê a pessoa arrependendo de seus pecados, porque reconheceu que foi o seu pecado que condenou ele, que levou ele à cruz, então veja, aquela vida vem. Agora a palavra está na igreja. Então, o irmão Brana mostra aqui, talvez, em outros parágrafos, outra mensagem, não me lembro até, não sei se é até mesmo nessa, mas em outras palavras, o irmão Brana diz que o povo perde privilégio por falta de reconhecer a ação de Deus. Era Deus em Cristo, Cristo na igreja, e a igreja no reino restaurado. Venha a nós o teu reino, ele reinando na igreja. Os 2 pés que ele tem para andar aqui são os nossos, irmãos. Os olhos que ele tem para olhar aqui são os nossos. No que estamos olhando? A boca que ele tem aqui para pronunciar é a nossa. Então veja, aí o profeta diz, se você tem um filho que não é salvo, coloque o sinal bem em cima dele. Mas se não tem esse sinal em nós, se estamos indiferentes, que jeito que vai colocar o sinal em cima do filho? Coloque o sinal bem em cima dele e diga, Senhor Deus, eu o requero. Fique aí. Se tem uma mãe ou um ente querido que está perdido, coloque esse sinal sobre ele. Diga, Senhor Deus, eu a requeiro.
porque a palavra está na igreja. Irmãos, essa mensagem veio para nos levar ao nível espiritual que Deus quer que a igreja reconheça. Porque é real. Nós vamos embora, qualquer hora nós vamos embora no rápido. É a promessa de Deus, jamais o que Ele prometeu deixou de cumprir-se e já chegou ao seu devido tempo. Então a promessa do rápido, as bodas do Cordeiro é seguro, isso acontecerá. Só que primeiramente tem que o sinal estar em nós. Então o que é o sinal? Primeiramente tem que Deus, Cristo, estar em nós. Porque é Ele que vai nos levar no arrebatamento. E muitas vezes perdemos esse privilégio por causa de ficarmos bambos. Não ficamos ajustadinhos na coisa. Então perdemos o que está diante, que está nas nossas mãos, por falta disso. Mas a Bíblia diz: se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Aí o profeta, sempre pregando para uma audiência mista, ele disse: remova todo o lixo mundano da sua casa, prepare-se para ele, queime seus shorts, jogue fora suas mesas de baralho, livre-se dos cigarros, jogue sua incredulidade e seus papéis de igreja na lata de lixo. Parece incoerente dizer, mas é a verdade. Sabe, uma das coisas mais que estorva o Espírito Santo é a igreja. Sabe por quê? O tabernáculo? Não estamos falando do tabernáculo. Igreja, sentido. Por quê? Chega ali, espera aí, pastor, olha, um irmãozinho ali me entregou um folheto e eu fui olhar na Escritura e realmente aqui, o Senhor Jesus Cristo falando sobre um profeta. Não, filho, a Bíblia fala sobre falso profeta, foge disso. Vai num bêbado na rua, lá num bar, chega, vocês sabem. Realmente, se nós não se arrepender, é isso aí mesmo, nós estaremos enquadrados aí. Então veja. Aí o profeta disse aqui, jogue sua incredulidade, seus papéis de igreja na lata de lixo, a qual pertence. Então você está se preparando. Então o que mais fazer? Então aplique o sinal em oração. Aplique, crendo na verdade, recebendo a verdade, orando. Com evidência verdadeira, fé verdadeira, aplique-o com confiança. Sabe o que é confiança? É segurança, sabe que acontecerá, não imagino. Ao aplicar o sinal, esteja ciente de que está limpo. Ao aplicar o sinal, para começar, se não está limpo, pensamento sujo na mente, costumes e tudo, coisas do mundo, para começar, o sinal não compatibiliza com aquilo. Ao aplicar o sinal, esteja ciente de que está limpo. Se o nosso coração não nos condena, então recebemos, quem está falando? O irmão Brana. Então recebemos a nossa petição. Aquele coração está limpo, aquele coração não condena, aquele coração está limpo. Uma vida de oração, crendo de coração no que é a mensagem da hora. Então você, com confiança é seguro que vai acontecer. Seguro que vai acontecer. Quem está falando é o irmão Brana. Põe a sua vida em cima. E eu, Senhor Deus, em outras palavras, Senhor Deus, eu senti a necessidade que era isso. E eu reconheço que isso veio de encontro com o que eu precisava. O que eu precisava?
crer que aquele que me criou para viver, não para morrer. Mas eu fui o causador do direito da morte vir sobre mim. Mas ele veio, filho, não, mas eu te criei, foi para viver mesmo. Mas, Senhor, agora eu estou carregado de sujeira, pecado. Ele, não, eu te limpo. Então, você reconheceu aquilo, reconhecemos que então Ele nos limpou. E agora então temos confiança, que é aquilo que vamos pedir. Às vezes eu fico pensando, mas não vamos pedir por um carro luxuoso, uma casa de luxo, vamos pedir o que é necessário, tal como aqui, irmã Brana fala sobre quando aquela irmã Hartmuser confirmou que aquilo que a irmã Brana estava falando, o esquilo ser criado pela palavra, ela confirmando que creu naquilo, o Espírito Santo se agradou daquilo e falou, fala para ela pedir o que ela quiser. E será dado na hora. Se ela pedisse pela cura da sua irmã, que era paralítica, ela pulava daquela cadeira de roda na hora. Ou disse, irmão Bruno, se ela quisesse pedir $10.000, aquele dinheiro vinha no colo dela na hora. Mas o que ela sentiu no coração? Tudo isso é passageiro. Minha irmã é curada, mas vai morrer um dia, não vai passar de 70, 80 anos em torno disso, vai morrer. $1.000, quando fechar os olhos, o que eu vou fazer com esses milhões de dólares? O que eu vou fazer? Espera aí, mas meus filhos receber vida gloriosa, não, esse é o principal. Aí ela falou, o que mais pesa no meu coração é esses meus 2 filhos. Naquela mesma hora, o rapazinho estava lá do lado de fora criticando. Quando ela falou, o que mais pesa, a irmã Brana disse, eu os dou a ti no nome do Senhor Jesus Cristo. Mudou o quadro. O que era crítica, transformou em choro. Aqueles rapazinhos vieram na hora e receberam o Espírito Santo. Então, irmãs, recebemos. O profeta disse, se você pede e não conseguiu, continue orando até que o sinal venha. Até que venha o sinal. Então, veja aí, você está seguro, e você pede com confiança, sabendo, não é, vou tentar, eu recebi oração sobre esse problema, eu já sabia que não ia acontecer, você não está nem à altura de pedir. Mas o irmão Bruno está dizendo, leve o sinal junto da sua oração, aí pede com confiança. Seria muito bom continuar aqui, irmãos, mas eu pensei um pouquinho nesse sentido do livro da vida do Cordeiro. São assuntos que é até mesmo idêntico um com o outro, e a irmã Brana falando sobre o lugar de adoração escolhido por Deus. A partir do parágrafo 54, o profeta diz, note, foi o único lugar que a morte não podia atingir quando a morte estava para atingir a terra. Qual foi esse lugar? O lugar onde estava o sinal. E a morte, irmãos, só os espirituais veem isso. Sabe por quê? Concílio Mundial de Igrejas. Concílio Mundial de Igreja. Formando a imagem quer dizer semelhança da besta. Aonde estão indo os milhões e milhões de pessoas entendendo o que está fazendo o que é correto para com Deus. Irmão Brana fala que no 4º selo, que morte significa separação eterna de Deus.
Lá no Egito, somente aqueles que tinham sinal foram guardados, o primogênito foi guardado para não morrer. E nesse tempo agora que é a conclusão de toda a dimensão humana, final de dimensão humana, aquele que não tiver o sinal não tem escapatória. Esses grupos que entram na eternidade, tal como as virginés. Só que sabe como que as virginés vão ser salvas? O profeta diz que elas têm uma categoria muito alta, que a Bíblia chama de virgens. Elas não têm o espírito denominacional. Porque o profeta diz, quando fala presbiteriano, o Mombrana diz assim, prostituta. Quando diz batista, prostituta. E o Mombrana cita várias denominações. Por quê? Tem sentido a palavra que o profeta está falando? É claro que toda a palavra que ele falou tem sentido. Senão ele não falaria. Mas está dando uma explicação. Diz ser igreja de Cristo, diz ser igreja de Deus, e obedece à interpretação do diabo. Está sob a liderança do que o diabo escreveu, determinou, faça assim, faça esse estatuto, assim e tudo, e tem que seguir desse jeito. Começando pelo primeiro passo, que era o qual as pessoas poderiam se ver livres do pecado, que é receber o sacrifício da cruz, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Para começar, o diabo já tirou isso. Então, diz ser igreja de Deus para enganar o povo, quando a interpretação é do diabo. Então, é prostituta, sim. Uma mulher que se diz, está casada com aquele que se diz e está obedecendo ao outro, ela está agindo como uma prostituta. Note, foi o único lugar que a morte não podia atingir, quando a morte estava para atingir a terra. Tinha que haver certo lugar. Todos que não estavam debaixo disto morriam. Somente um lugar. Agora, não significava que era uma casa, mas havia um lugar. Foi aí onde o cordeiro foi morto, onde o sangue do cordeiro estava. O anjo da morte não podia atingir, porque era o único lugar onde Deus tinha colocado o seu nome. E esse cordeiro foi designado lá no começo, um cordeiro, note, era o único lugar que ele não podia atingir. O anjo da morte era o único lugar que ele não podia atingir. E hoje, o único lugar que ele não pode atingir é onde está esse sinal. Lá era química, mas o que aquela química significava? Significava aquele sangue que é vida, que estava num corpo inocente. Aquilo era uma seta indicando. Então era o único lugar onde o anjo da morte não atingia. E hoje é o único lugar onde o anjo da morte não atingirá. Por isso é a necessidade, irmãos, do sinal. Temos que ter o sinal. O profeta, em outras palavras, está dizendo, se não tem, se desespere por isso. E se tem, tenha confiança. Vai com confiança em cima da necessidade que você tem. Vai com confiança em cima da necessidade que você tem. Porque é aquele mesmo Deus que acalmou o mar, é aquele mesmo Deus que chamou mortos a voltar à vida, é aquele mesmo Deus que transformou água em vinho, é aquele mesmo Deus que tinha todo o poder, deu uma demonstração para a noiva nesta era agora, deu uma demonstração que ele é o mesmo, através do irmão Bruno. O poder manifesta através do profeta. Mas quando se coloca credos com ela, a palavra se separa. Tá, tudo bem, mas na nossa igreja nós cremos em Cristo, nós falamos em Jesus, mas não aceita a palavra se separa. E segue em frente falando de Jesus.
Mas não é, o caso não é falar em Jesus, o caso é ter Jesus. É ter Jesus. Mas quando se coloca credo, com ela a palavra se separa. Ela separa, como a água do óleo. Não se consegue misturá-los. Portanto, veja você, quando o credo entra numa denominação, todos vão atrás do credo. Geralmente a porta é larga, é gostoso. E a palavra desfalece. E segue adiante, com outros. A Bíblia diz assim, que 1000 cairão à sua direita, 10.000 à esquerda, mas tu não serás atingido. Misturou, não seguiu em frente, a palavra segue com outros. Segue adiante e vai da justificação à santificação, do batismo com o Espírito Santo e adiante para o grão. Está vendo? O caminho que Deus, está vendo o caminho que Deus trilhou? Trazendo o seu nome, o tempo todo, bem do mesmo modo, porque Ele é a palavra. Note, ela não pode morrer. A palavra da vida não pode morrer. Note, quão perfeito agora. O anjo da morte não foi proibido de atingir o grande povo intelectual do Egito. Não foi proibido de atingir suas terras sagradas, suas grandes edificações, seus faraós, os seus sacerdotes do país. O anjo não foi proibido de atingir. Ele podia atingir qualquer edificação, qualquer lugar, qualquer pessoa, mas ele não podia atingir onde o cordeiro estava. Ele não podia atingir aonde o cordeiro estava. Aquele cordeiro era uma sombra, uma seta, mas hoje é o cordeiro real. O anjo da morte não pode atingir onde esse cordeiro real está, que é no seu coração, irmã, é no seu coração, irmão, é nos nossos corações. O anjo da morte não pode atingir, lá não pôde e hoje não pode. A morte não podia atingir este lugar provido de Deus. E esse se encontra no Cordeiro. Note, nem mesmo ele foi proibido de atingir Israel, os seus sacerdotes hebreus ou qualquer das suas denominações. Era necessário que todos estivessem no lugar escolhido, provido por Deus, ou a morte atingia. Igreja, onde quer que você esteja, aqui pertença, para mim não faz diferença, mas há uma coisa que você deve saber: você tem que estar em Cristo ou você está morto. Você tem que estar em Cristo ou você está morto. Então é o sentido, toda religião fala. Toda religião fala. Quer dizer, não os pagãos. Fala, mas é Cristo. O nosso objetivo é Cristo. O tudo para nós é Cristo. Mas não é falar, não é isso. É o que identifica com a palavra. Em verdade vos digo. Se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Em outras palavras, recebe o batismo com o Espírito Santo. Recebe o sinal do qual o irmão Brando está explicando. Então veja, aí todos falam em Cristo, mas recebeu? O que é Cristo para agora? Cristo é a palavra, e a palavra para agora é um profeta. Repetindo aqui, igreja, onde quer que você esteja, aqui pertence,
para mim não faz diferença. Mas há uma coisa que você deve saber: você tem que estar em Cristo ou você está morto. Você não pode viver fora dele. A sua igreja talvez esteja bem como edificação, seu companheirismo, talvez esteja bem como o homem, mas quando você nega o corpo, o sangue, a palavra Jesus Cristo, você está morto. Na mesma hora que fazer isto, é o lugar de adoração escolhido por Deus. É aí onde o nome dele está. É aí onde o nome dele está. O anjo diz para Maria: e por o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Exatamente, é aí onde ele escolheu para colocar o seu nome, não na igreja, mas no Filho, Jesus Cristo. Note, segurança se encontrava apenas no lugar de sua escolha, em seu cordeiro e no nome do cordeiro. Note, era um cordeiro, um macho, não uma fêmea, não uma igreja, ela, mas o nome dele, não o nome dela, onde ele ia se encontrar com as pessoas, não era o nome dela, mas em nome dele, ele, o cordeiro. Agora dizemos, a igreja grande e poderosa, a igreja, ela fez isto, fez aquilo, ela atravessou as tormentas, aumentamos em população, somos em grande número, somos uma igreja poderosa, ela é uma grande coisa, mas Deus nunca disse nada a respeito dela. Apocalipse, capítulo 3, verso 17, sempre mencionamos essas escrituras. Como rico sou e de nada tenho falta. Como? Isso é o espírito dela. E, normalmente, a filha herda a natureza da mãe. As filhas estão na mesma corrida, no mesmo espírito. E o Espírito Santo vem e diz no nosso idioma em português, claro. E não sabe que é um desgraçado. Para começar, a graça é um favor imerecido. Eles não têm. Não sabe que é um desgraçado, pobre. Pode ter bilhões e trilhões de valores monetários, mas se não tem o Espírito Santo, é o mais pobre dos pobres. Como diz, rico sou e de nada tenho falta, e não sabe. O pior de tudo é que se soubesse, entrava em desespero, mas não sabe. Não sabe que está naquela condição. Que é um pobre desgraçado nu. Veja, o Espírito Santo, a condição que ele mostra, esse mundão religioso, que pensa que está certo, que pensa que tem Cristo, pensa que está preparado, pensa que tem um sinal. Irmãos, graças a Deus pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo a nosso favor. Graças a Deus, porque se não estávamos intertidos, não, peraí, aquela prega mais bonita, não, aquela ali tem um sentido pentecostal mais evoluído, não, aquela ali, eles são palestrantes, coisa, não faltava porta para chamar a nossa atenção, não faltava, mas a misericórdia de Deus cruzou e trouxe vida para nós, e trouxe vida. Agora vamos ficar indiferente a isso, cruzar os braços. Mas Deus nunca disse nada a respeito dela. Ele disse, ele é o lugar de encontro, o Cordeiro, não a igreja, não o nome dela, mas o nome dele. Ele não colocou o nome dela em nenhum lugar, ele colocou o seu nome nele.
É por isso que tudo que devemos fazer, seja por palavra, seja por obra, devemos fazer tudo em nome de Jesus Cristo. Se oramos, temos que orar em nome de Jesus. Se fazemos petições, temos que fazer em nome de Jesus. Se andamos em nome de Jesus. Se conversamos em nome de Jesus. Se batizamos, temos que batizar em nome de Jesus Cristo, pois tudo que fazemos por palavra ou por obras, façamos em nome de Jesus Cristo. Um indivíduo me disse uma vez, discutindo sobre isso, ele disse: irmão Brana, a minha esposa e eu, reticência. Ele disse, o nome dela é fulana de tal, e ele é ministro, talvez esteja sentado aqui agora, disse o irmão Brana, quando o irmão Brana estava pregando essa mensagem. E ele disse, a minha esposa, ela tem o meu nome. Vou dizer Jones, porque não era Jones, ele disse. Agora, ela não tem que levantar todo dia de manhã, pegar a vassoura e dizer, agora varra o chão em nome de Jones, lava a louça em nome de Jones, remendo a roupa em nome de Jones. Ele disse, acho que definitivamente não tem que se invocar nome algum. Essa pessoa que estava resistindo, irmão Brana, nesse sentido. Eu disse, eu creio que tem que invocar, isso mesmo. E ele disse, bem, por quê? Ela não tem que dizê-lo. Tudo que ela faz é em nome de Jones, para começo de conversa. A pessoa estava resistindo duramente, irmão Brana. Tudo que ela faz é em nome de Jones, para começo de conversa. Eu disse, mas você não saiu rua fora e a tomou e disse, vamos, Jones. Ela teve que se tornar primeiro através de uma cerimônia. Arrependei cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão da velha vida. Para perdão da velha vida. Para ter agora uma nova vida, para receber o Espírito que é eterno. Mas você não saiu rua fora e tomou e disse, vamos, Jones. Ela teve que se tornar primeiro através de uma cerimônia matrimonial, Jones. Senão vocês estão vivendo em adultério. Teve que haver uma cerimônia, senão vocês estão vivendo em adultério. Aí volta para o sentido espiritual. É o que o irmão Brana disse, quando diz batista, metodista, foi prostituta. Está vivendo em adultério. Não teve essa cerimônia. Aliás, que esse sentido mesmo figurativo aqui, eles não aceitam, porque aceitou um politeísmo, aceitou uma doutrina pagã, disfarçada em nome de cristianismo. Pai, Filho e Espírito Santo, que são os três ofícios da divindade, nos criando, derramando sangue por nós, selando-nos, para que aquele espírito não volte com mais 7 espíritos piores. Então, eis a necessidade dos três ofícios, a nossa existência, sobre nós, o Criador. Mas não demos conta de viver a vida que precisava de viver, então, eis a necessidade. Hebreus 9, verso 22, quase todas as coisas se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. Então, veja, como Pai, Ele derramaria o sangue por nós. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, derramou o sangue por nós, pagou a culpa da condenação, aquele espírito foi embora.
Mas se a casa ficou vazia, aquele espírito volta. Então, eis a necessidade do terceiro ofício, não é a terceira pessoa, o batismo com o Espírito Santo. Então veja, como o Pai sobre nós, como o Filho derramando sangue por nós, conosco, como o Espírito Santo em nós. Eu disse, mas você não saiu à rua fora e a tomou e disse, vamos. Jones, ela teve que se tornar primeiro através de uma cerimônia matrimonial, Jones. Senão, vocês estão vivendo em adultério. E se você for batizado de qualquer outra maneira, a não ser em nome de Jesus Cristo, é um batismo adúltero, o qual não se encontra na Bíblia. Então, o que fizerdes, em palavra ou em ação, tudo fazei em nome de Jesus. Depois disso, o que se faz? Mas primeiro você tem que vir em nome dele. Aí o profeta disse, há muitas mulheres ótimas nesta edificação hoje à noite, mulheres ótimas, leais, mas há uma senhora, William Brana, é ela que vai para casa comigo, é ela que é a minha esposa. Há muitas igrejas falando em Deus, falando no Criador, falando em Jesus Cristo, mas ele tem compromisso com uma. Essa uma, ele vai levar para as bodas do Cordeiro, o casamento. Essa uma, ele vem para a lua de mel, rei com a rainha, 1000 anos. Até mesmo o diabo está no poço do abismo nesse tempo, porque nós estaremos em corpos glorificados e ele só opera na carne. Nós não estaremos em carne nesse tempo, estaremos em corpo glorificado. Então ele está preso no abismo. Ela, 1000 anos com o Senhor Jesus Cristo. Éden restaurado. No Egito, quando os filhos de Israel vieram para o Egito, foi colocado em Gósen. São tipos. Gósen era o lugar melhor que existia no Egito. Então veja, agora 3 anos e meio, bem-aventurado e santo aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19, verso 7 em diante. Mas quando eu recebi esse chamado? Quando você encontrou essa mensagem. Ali você estava recebendo o envelopinho do convite, sendo chamado para fazer parte das bodas do Cordeiro. Então, havia muitas ali, naquele culto, onde o irmão Bruno estava pregando essa mensagem. Havia muitos. Mas só uma ele levava para casa, que era sua esposa. Só uma. E muito tal. Eu creio que é nessa mensagem mesmo, numa dessas mensagens do irmão Brana, falando que naquele tempo já mais de 900 denominações. Quantas naquele tempo, mas uma é predestinada. Então veja, depois do milênio, irmãos, haverá esse trabalho, o julgamento. Mas Daniel disse, milhares de milhares o serviam. Depois disso, julgamento. Então, depois disso, a cidade de ouro desce dos céus. Irmãos, isso é tão real como nós estamos olhando um para o outro. Como nós estamos olhando. Essa é a promessa. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, não preocupe com nada. Vocês não sabem o lugar que eu vou preparar. O profeta diz que anjos olham para aquela cidade extasiados pela sua beleza. Isso é o amor daquele que viu, numa minoria. Não pequeis, não erreis. Não.
Não temais, ó pequeno rebanho, que Deus agradou em dar-vos o reino. Isso, ele vendo que esse grupinho aqui, esse grupinho ali, aquele grupinho lá, que é a família ali, aquele um lá, via que quando a palavra viesse, ele creria. Então ele proveu tudo. Em outras palavras, eu enfrento a morte horrível por eles, mas eu lavo eles, eu limpo eles, eu troco a natureza deles. Então essa é a promessa, irmãos. Agora vamos deixar essa pequena retaguarda, que é esse véu humano. Hoje eu não vou no culto, não. Hoje, lê essa mensagem, tudo bem. A mensagem é boa de uma branca, na partilheira lá. De repente não vai surtir o efeito. Não, irmãos, ele passou por milhares de pessoas melhor do que nós, mas revelou a nós. Graças a Deus, revelou a nós. Graças a Deus. Então, vamos fazer valer a misericórdia dele, usada a nosso favor. Senhor Jesus Cristo, conceda, Senhor Jesus Cristo, que essas palavras estejam vivas em nossos corações, Pai, e que isto venha produzir, Senhor, aquele fruto que o Senhor espera de mim, de cada um de nós, Pai, no teu vivo, santo e misericordioso nome, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, por o Senhor enviar ao nosso encontro esta mensagem, este profeta, Pai, que por mais que nós tivéssemos boa vontade, Senhor, mas ainda, Senhor, estava simplesmente longe, Pai. Mas agora, Senhor, o Senhor tem usado de graça e compaixão para com as nossas almas, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, essa jornada, ainda enquanto estamos, ó Pai, no véu humano, até aquele momento glorioso e esperado. Pedimos, Pai, por aqueles que poderiam estar aqui presentes e não estão, Senhor, que pelo Teu poder a força das trevas desapareça daquela vida, Pai. E como o Teu servo nos ensina aqui, nós os requeremos, Pai, ajustados na palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a força das trevas desapareça daquelas vidas, Senhor, e que o amor divino possa ser derramado naqueles corações e um desejo, Pai, de serem fiéis a Ti, conforme a Tua santa e perfeita vontade, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Tudo, Senhor, que não é proveniente de Ti, que a igreja se encontre livre, Pai,
disto e abençoada, cada um tendo saúde perfeita em seus corpos físicos, Senhor, conforme a tua santa e perfeita vontade a favor de cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Peço ainda, Pai bendito, pela viagem do meu filho, que está em retorno, Senhor, está ou estará em retorno, Senhor, de Três Lagoas, sentido a Campinas, que o Senhor livre, Senhor, de astúcia de Satanás, na forma de acidente, ou o que for, Pai, que o anjo do Senhor esteja com eles, e que o anjo do Senhor esteja, ó Pai, com as tuas ovelhas aqui nesta cidade, Pai. Para a tua glória nós pedimos essas grandes bênçãos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Assentai um pouquinho ainda, irmãs. Do dia 13 a 18 de agosto tem um encontro nacional de pastores e a gente aconselha a igreja, pelo menos dias de cultos, assistir na igreja, Encontro Nacional de Pastores. E os dias não de culto, pelo menos não, com o celular ou vídeo que for em casa, né, vocês assistirem, aqueles que têm computador, que tem como entrar na página lá e assistir em casa, né? Não deixe passar por alto, não. Tudo é bênção espiritual para nós. Então, a partir do dia 13 até o dia 18, será um encontro em Goiânia. E eu não sei se a próxima ceia, se a gente vem, talvez, antes do encontro, mas possivelmente vai ser depois do encontro. Então, não sei. Aí, como sempre, será anunciado, né? E a gente crê que na próxima vinda a gente vem com companheiros, como sempre temos vindo, né? E os irmãos orem a nosso favor também, a favor das nossas viagens, e que todos, né, tanto nós de Campinas como todo o Brasil, né, todos os pastores, igreja, todos que viajarem no sentido do encontro, que os irmãos peçam, né, que tenhamos a proteção divina, guardado de tudo que é astúcia do inimigo, né? Forma de acidente, controvérsia e todas essas coisas. Deus abençoe a todos. Está encerrado o culto desta manhã. Cumprimente um ao outro e volte em paz para os seus lares. E à noite, culto novamente, irmãos. Não perde não, não deixa passar por alto não. Nós está ficando só um pouquinho mais de dimensão humana e vamos embora. Deus abençoe a todos.